Saudando a todos que nos ouvem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, retomamos aqui o nosso grupo Conexão Bíblica no nosso assunto Espírito Santo, no tema dos templos, né? Isso é que temos tratado ultimamente. E o templo é o lugar onde Deus habita, né? Falamos várias vezes para ir ficando bem sedimentado em nós. E você tem que saber, e eu também, né? Que cada um de nós é templo do Espírito Santo. Aqueles que creem em Jesus, que creem e entregaram a vida a Ele a ponto de se abrirem a receber de Deus esse Espírito. Um Espírito recriado, que é nosso, e o próprio Espírito Santo que interage com esse Espírito. Então é assim que nós podemos andar neste mundo como templos do Espírito. Mas, importante, né? Depois da nossa conversão, nós não podemos continuar como éramos, né? Existe um trabalho a realizar. E esse é o nosso assunto, a edificação do cristão, a edificação daquele que nasceu de novo e que tem e se tornou o templo do Espírito Santo. É importante ver a história dos templos ao longo, ver como Deus utilizou esse termo, essa edificação, né? Para ensinar a cada um de nós aquilo que é o propósito dele, que nós sejamos edificados até que Cristo esteja vivo em nós, que nós possamos ser um com ele, né? Então, nesse propósito, nós vamos iniciar pedindo a ajuda do Espírito Santo. Ele é essencial, ele é o recurso. Sem ele, nada podemos fazer, está escrito, né? É por isso que Jesus morreu por nós, para que tivéssemos condições de receber esse Espírito. Então vamos orar, vamos pedir, agora mesmo, nesse instante, que o Senhor nos conduza nesta nova oportunidade de refletirmos sobre este tema dos templos, né? Senhor, guarda-nos na Tua presença, que o Espírito Santo venha, Senhor, para cuidar de cada palavra que vai ser proferida, de cada assunto que vai ser citado, que ele traga, Senhor, condições de transferir isso para aqueles que ouvem. E todos os que ouvem estejam receptivos, Senhor, pela graça de Teu Espírito. Tudo isso se faça, Senhor, pela esta comunhão, que só pode existir por meio daquele que está em toda parte, que é o Espírito derramado para aqueles que creem. Senhor, te louvamos e agradecemos, e desde já, Senhor, entregamos estes momentos na tua mão, em Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Estamos tratando aí, ao longo da história, né, dos templos que estabeleceram como um parâmetro, assim, o lugar que dava consciência da presença de Deus, né? Nós estávamos tratando na última semana, nós chegamos ao quarto templo, né? Que, por sinal, é a igreja cristã em geral, né? E todos os templos, eles tiveram um período em que eles cumpriram o propósito de Deus, né? Começou com o tabernáculo, o templo para andar no deserto. Depois, o templo edificado por Salomão para Israel, uma vez conquistada a terra prometida por meio de Davi. Então, edificou-se o templo, foi o filho de Davi que edificou. E, durante um longo período, esse templo, então, manteve Israel na vontade de Deus, que era cumprindo a lei. Várias vezes o povo se desviava, surgiam dificuldades, o inimigo entrava, e é assim mesmo, né? O templo tem um propósito, e nesse propósito cada um deles foi cumprindo aquilo que Deus queria, né? Com o tempo, as pessoas tendem a se afastar, e o templo fica relegado, fica abandonado, e aí então cessa aquele período, né? Isso aconteceu com o segundo templo, que era um templo grandioso, né? E Israel acabou sendo dominado pela Babilônia, aquilo que nós já falamos, né?
A partir dali, 70 anos de ausência de Deus no meio de Israel, né? E que gerou assim aquele impacto grande, o arrependimento, e então Deus enviou, lembram, Zorobabel e Josué, aos dois, que era o governador e o sumo sacerdote, que estava lá na Babilônia, né, longe da terra prometida, e ele enviou um profeta e deu a ordem de edificar o terceiro templo. E era um templo necessário. O propósito do terceiro templo era que ele reunisse novamente Israel ao redor desse templo, na terra prometida, e ali então viria o cumprimento da promessa, Jesus Cristo. Então o templo que Jesus esteve nesse templo, pregou, ensinou nesse templo, e depois então, durante a sua vida, foi crucificado, e o templo passou novamente a ficar esquecido até que foi destruído por Roma, né? No ano 70. A partir daí começou o quarto templo, que é esse que nós estamos, a Igreja de Jesus Cristo, e ele tem também um período de existência, né? O período da primeira até a segunda vinda de Cristo. Tá? Primeira, que aconteceu no terceiro templo, aí, logo no começo dessa nova fase, o terceiro templo foi destruído, e nesses 2000 anos, o templo é a igreja. A igreja é constituída por uma quantidade grande de pequenos templos que são os cristãos. Cada cristão é um pequeno templo, e a soma deles, daqueles cristãos que estão sendo transformados, edificados, é que vai conformando o quarto templo, e ele tem um propósito. Ele tem que gerar filhos, né? Cada cristão edificado vai se tornando um filho de Deus. Jesus era o primogênito, mas agora existe a possibilidade de serem gerados milhares de filhos de Deus, né? Centenas de milhares, eu não sei a conta, né? Muitos serão gerados nesse período, que vai desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Jesus. Um alerta importante: esse é o período para serem gerados os filhos de Deus, né? Quando Jesus vier pela segunda vez, cessa esse período. Nós vamos ver isso hoje, né? Então nós vamos ver que a segunda vinda de Jesus, ela está relacionada, como está escrito na tela, a uma primeira ressurreição. Não só isso, a conversão dos judeus e a primeira ressurreição. E então, um período estranho, muito mal conhecido, muito mal comentado nas igrejas. Comento, mas é de uma maneira assim bem superficial, né? Que é o período do milênio. Né? A gente tem que saber essas coisas? Precisa, porque a gente tem que ser impactado pela importância da obra de Deus, né? Nós temos que estar atento e ter percebido o que está em curso, porque senão, pessoal, a gente fica cuidando do que beber, do que comer, do que vestir, do que eu tenho que fazer essa semana, a semana que vem, no fim de semana, e vai passando o tempo. E esse é o plano daquele que não quer que os filhos de Deus sejam gerados, porque existe uma oposição, e essa oposição, o plano dela é que não se cumpra o número dos filhos de Deus, que vai se cumprir na medida em que cada um de nós toma a decisão, porque o recurso, a força está dado por meio de Jesus Cristo, que veio em nosso favor, e agora depende da nossa decisão, né? Então é um processo que está aí e que nós precisamos colaborar para isso, né? Vamos lá. Continuando. Logo que Jesus vier, né? Logo que Jesus vem, a batalha para estabelecimento do reinado de Jesus de 1000 anos na Terra. É lógico que vai ter uma oposição, né? Porque, veja só,
como que encerra esse segundo templo? É isso que eu queria trazer aqui e deixar claro para você. Como os outros, vai haver um distanciamento, um afastamento do propósito de Deus que está aí sendo até hoje pregado nas igrejas cristãs, né? E gerando filhos, e portanto gerando filhos para Deus. Mas isso vai acontecer cada vez menos, está escrito na Bíblia, já aconteceu com todos os outros 3 templos e vai acontecer com o 4º também, né? Por quê? Porque todo o plano de Deus para a humanidade, ele contém algo importantíssimo que Deus preservou desde a criação, que é que a criatura, ela tem a capacidade de ser, e isso significa ele tem decisão pessoal. Por isso que a gente fala que a nossa alma é onde reside, na nossa mente, o poder de decisão e o poder de escolha. E esse poder de decisão e de escolha Deus não toca. E é aí, então, que surge este afastamento progressivo, sempre em cada momento de avivamento que leva para Deus. Depois vem uma tendência ao afastamento, porque as pessoas vão se afastando e o homem tem essa possibilidade. Isso não é restrito, né? Mas depende de nós darmos importância àquilo que tem a recompensa enorme e que nós estamos tratando aqui neste estudo, né? Que é a vida eterna junto de Deus no reino eterno, no 6º templo, que esse é definitivo, né? Nós estamos no 4º, né? Então, vamos ver. Na medida que for acontecendo aqueles fatos que nós já vimos na outra reunião, que é a apostasia, o afastamento de Deus, a busca pelas coisas do mundo que estão aí sendo divulgadas cada vez com recursos mais abrangentes, mais intensos, né? De modo que as pessoas vão se envolvendo com estas coisas. Então, existe um afastamento, né? Um afastamento, um esfriamento, e quando Jesus vier, vão ter poucas pessoas no mundo que estarão convertidas. E estas poucas pessoas ainda serão retiradas da terra junto com o Espírito Santo. E, portanto, quando ele vem, aí está iniciada uma batalha entre aquele que é o autor desta apostasia, desse esquecimento, e aquele que está voltando, que é Jesus Cristo, né? Isso está escrito, está determinado, e nós vamos ler primeiro, no caso do profeta Ageu, o 4º oráculo, que fala dessa batalha, né? Que é a batalha do anticristo, reunindo as nações, né? E também os textos do Apocalipse que falam dessa batalha, né? Então vamos ler aí. O 4º oráculo, profeta Ageu, capítulo 11, começa no versículo 20 e diz assim: a palavra do Senhor foi dirigida pela 2ª vez a Ageu, né? No 24º dia do mês, nesses termos: vai ter com o governador de Judá, Zorobabel, e dize-lhe: abalarei o céu e a terra, derrubarei o trono de todos os reis, aniquilarei o poder das nações, destruirei os carros e suas equipagens, cavalos e cavaleiros cairão, e eles se matarão mutuamente a golpes de espada. Naquele dia, o oráculo do Senhor, eu tomarei Zorobabel, filho de Salatiel, e seu servo, meu servo, aliás, oráculo do Senhor, e te conservarei como se conserva um sinete, porque é a ti que escolhi, o oráculo do Senhor dos Exércitos. Então, nesse dia, que o mundo vai estar desse jeito, aqueles que estarão ainda tomando a decisão, lembra, o Zorobabel é o governador, é aquele que tomava a decisão em Israel. É uma figura do cristão que se decide por Deus, né? E nesse tempo vai ser uma minoria, como eu disse, né? Estes cristãos, eles são tratados aqui como Zorobabel,
e eles vão ser conservados como se conserva um sinete. Eles vão estar com a autoridade de Cristo na terra. Então, essa batalha é que vai acontecer mediante a vinda de Jesus Cristo para se implantar, então, esse reino nesse mundo. É uma coisa pouco divulgada, né? Mas vamos ver como que o livro do Apocalipse confirma isso. Então, ele vai falar frases aqui que vocês precisam tomar conhecimento, né? Eu vi a fera e os reis da terra. Essa fera é a fera que sobe do abismo, é um espírito dominador que domina a terra, né? E que vai estar atuando junto com o anticristo, aquele que vai estar praticamente dominando a terra, e por isso cessou o período de gerar filhos para Deus, né? Então, no texto de Apocalipse vai dizer: eu vi a fera e os reis da terra com seus exércitos reunidos para fazer guerra ao cavaleiro e ao seu exército. Esse cavaleiro seria Jesus chegando, né? Mas a fera foi presa e o falso profeta, que é o anticristo, que realizava prodígios sob seu controle. Então, ele fazia prodígios sob o controle da fera. A fera não é Satanás, é uma força maligna, né? Um espírito, assim como Jesus veio e tem o Espírito Santo, o anticristo vem e tem um espírito com ele, da parte de Satanás, né? Os quais seduzira aqueles que tinham recebido o sinal da fera e tinham se prostrado diante de sua imagem. Então, uma condição que vai ser crescente com o final dos tempos. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo sulfuroso. Os demais foram mortos pelo cavaleiro com a espada que lhe saía da boca, e todas as aves fartaram-se de suas carnes. Então estamos vendo aí que é uma batalha que vai acontecer, e aqui esse espírito que está espalhando-se pela terra agora, ele já está nesse mundo, outros textos da Bíblia falam, né? Mas de uma maneira crescente, é que vai gerar a manifestação do Espírito Santo, e a parte do Espírito Santo não, do anticristo, e então vai ser um evento que marca a segunda vinda de Jesus. E ele vem para imediatamente triunfar sobre esses dois, né? Mas vamos ver o que diz mais na sequência. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Então, isso é uma figura. Todas essas coisas bíblicas são figuras, a gente está atrás do sentido delas, né? E isso que a gente tem falado até aqui. Ele apanhou o dragão e a primitiva serpente, agora sim, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, coisa que ele tem feito até hoje, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Um pouco de tempo. Vai ser um tempo mínimo, mas vai ser solto. E tem um propósito. Nós vamos tentar chegar até lá, né? Então vamos ver. Acorrentou Satanás, prendeu num lugar separado, ele não vai mais agir na terra. Então esse é o período do milênio, tá? Tem um propósito de Deus, a gente vai tratar sobre isso, mas aqui então cessou uma coisa, a conversão em Cristo se completou, porque Jesus vence o demônio, prende o demônio e Satanás, e vence o anticristo e o espírito que estava com ele, e os lança no abismo, né? Por quê? Porque agora se encerrou o número de filhos de Deus. Já encerrou. Esse reinado de 1000 anos tem a ver com a conversão dos judeus e tem a ver com algo importantíssimo, que é a primeira ressurreição. Vamos continuar em frente. Bom, nesse período de 1000 anos, é que é edificado um 5º templo, que está escrito na Bíblia, né? É o templo que vai estar
operando durante esse período do milênio. Satanás não está mais na Terra, as nações que estão ali não se convertem mais, viverão como os homens, né, por suas decisões, e estarão ali diante de Deus, de Cristo e daqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então eles terão normas, comportamentos, mas não mais serão cheios do Espírito de Deus e não vão ter condição de se tornarem filhos de Deus. Vão agir pelo sua própria cabeça, por suas próprias decisões, com a sua inteligência, com seu poder de decisão, em ir para a luz ou não. Vai estar ali, mas é uma coisa que estará sob a autoridade de Cristo, né? O templo do milênio, templo a ser edificado pelos judeus após a conversão. Esse é o templo que vai existir nessa hora. Descrição detalhada disso está lá em Ezequiel, capítulo 40 a 47. Vai dizer que esse templo, e vai mostrar figuras interessantes, vai falar até da fonte que sai do templo, e que são 8 capítulos, né, inteiros. Mas nós não vamos pegar isso tudo agora, né? Continuando aí. Então, esse quinto templo, aqueles que reinarão com Cristo no milênio, né? Então é o período daqueles que reinarão com Cristo no milênio, e o quinto templo é edificado pelos judeus convertidos. Nós vimos todo esse assunto da conversão dos judeus na última palestra nossa, né? Vamos ler o que está escrito em Apocalipse 20. Vi também tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Então, aqui agora nós entramos numa nova etapa. Nós estamos chegando aqui no final do milênio, tá? Onde vai o começo do milênio, a primeira ressurreição, aqueles que reinarão com Cristo, né? Agora, em Apocalipse 20, nós vamos ver que vai acontecer, que acontece a primeira ressurreição. Acontece a primeira ressurreição daqueles que vão reinar com Cristo. Aqui acontece a ressurreição daqueles que vão reinar com Cristo. Esses daí é que vão receber o poder de julgar. Esses aqui vão. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou sua imagem, que não tinham recebido seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viverão uma vida nova e reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, vamos entender aí. Veja bem, a Bíblia usa figuras bastante, e essas figuras, elas se tornam bem claras quando o Espírito Santo toca essas figuras. Porque aí a gente entende a figura, aquele fato que não é, mas que representa, aquilo que se representa, quando o Espírito Santo toca, abre-se ali como algo verdadeiro e muito claro, né? Então vamos entender o que significa decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Pessoal, isso é exatamente a definição mais bem bem clara do que é a edificação. A edificação é nós mudarmos a nossa cabeça. O nosso modo de pensar no dia da nossa conversão é o nosso modo de pensar dos homens. E o propósito de Deus é que Cristo seja gerado em nós e que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Ou seja, que nós vamos tirando toda essa nossa natureza de filhos do homem e nos tornando filhos de Deus. Para isso, é uma coisa que tem que mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo, as nossas decisões têm que ir sendo conformadas à maneira de Cristo e não mais à maneira nossa antiga com a qual nós viemos a este mundo, tá? Então, isso é perder a cabeça, você passar a ter uma nova natureza. A nova natureza é exatamente aí, um novo modo de pensar, um novo modo de querer, novos valores, tá? Então isso é ser decapitado. Isso acontece como?
por causa do testemunho de Jesus que nós aceitamos e por causa da palavra de Deus, que nós nos alimentamos dela. Com a ajuda do Espírito Santo, traz a condição de nós mudarmos o nosso modo de ser. E todos aqueles que tinham adorado a fera e sua imagem, que não tinham adorado a fera e sua imagem. Então, todos aqueles que não tinham adorado a fera e sua imagem. O que significa isso? Ele explica na frente, que não tinham recebido o sinal na fronte nem nas mãos. Então nós estamos vendo que essa presença do anticristo no mundo é forte. Ele vem de um modo de convencimento muito grande, já está em ação. A gente poderia falar bastante disso, né? Porque está acontecendo aí, muitos meios de convencimento, né? Está acontecendo através de recursos poderosos, da informática e tudo mais, né? Então, aqueles que não tinham adorado a fé e não tinham recebido seu sinal, nem na fronte nem nas mãos. Então, esse agir do anticristo vai gerar o quê? Um modo de pensar que seja conforme essa outra força, esse outro espírito que não é o Espírito Santo, e esse modo de agir, por isso na fronte e nas mãos. Aqueles que foram decapitados não estão sujeitos a isso, mas os homens desse mundo estarão sujeitos a esse sinal, esse modo de pensar na mente e esse modo de agir nas mãos, uma maneira de falar, né? Mãos não necessariamente, modo de agir da pessoa. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então, aqueles que estão vivos nesses dias e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, reinarão com Cristo por 1000 anos. Né? Os outros, então aqueles que estão vivos, será assim. E as almas dos que foram decapitados, eles participarão da primeira ressurreição e estarão também reinando com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos, todos os outros, aqueles que não foram transformados e aqueles que não se converteram, né? Não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Então está bem claro aí, né? A primeira ressurreição é uma primeira ressurreição que não passa por um julgamento. Na verdade, os que ressuscitam foram que durante essa nossa existência viveram essa transformação que nós estamos pregando. Foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. E aqueles que estiverem vivos naqueles dias e que não tiverem adorado a fera ou sua imagem, nem recebido o sinal na fronte ou nas mãos, esses se unirão a eles nos ares, lembra o arrebatamento, e reinarão também pelos 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Portanto, essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo aquele que toma parte da primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder. Então não existe um perigo de condenação pela segunda morte. Isso só acontece na segunda ressurreição. Não quer dizer que todos os que estão na segunda ressurreição vão ser lançados no abismo na segunda morte. Não. Mas serão julgados e, portanto, pelo julgamento é que se definirá se ele vai para a segunda morte ou não. Tá? Então, sobre eles a segunda morte não tem poder. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Então, o quinto templo é um templo edificado pelos judeus, é em Jerusalém. Jesus já terá vindo. Os que morreram em Cristo já ressuscitaram e estarão reinando com ele, são os decapitados, né? E aqueles que estiverem vivos e não tiverem o sinal da fera, nem sua imagem, estarão reinando também nesse período. Bom, estamos conhecendo aqui coisas assim pouco comentadas, né? Mas agora, como o nosso foco são os templos, né? Então vamos passar rapidamente por essa questão do milênio. Nós já sabemos como que ela opera aí. Satanás não está no mundo, as nações estão vivendo agora sob a orientação desses que reinam, né? E esses que reinam são os que passaram pela primeira ressurreição
ou então estavam vivos e não se submeteram ao anticristo. Apocalipse 20 vai dizer o seguinte, a última batalha, isso vai ser após o milênio. Gog e Magog e está relacionada à condenação definitiva de Satanás. Então nós vamos entender, ele estava preso por um período que é dito como milênio, 1000 anos, né? E Apocalipse 20 vai então nos ensinar o que acontece depois disso. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá novamente, agora sim, ele volta novamente e tem a liberdade para isso. É Deus mesmo que está soltando, né? Será solto da prisão, sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra. É uma passagem chamada de Gog e Magog, tá? Essa frase está lá no Apocalipse e ela está também lá embaixo, tá vendo no texto aí, referência de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39, 2 capítulos falando sobre essa batalha. Ele vai reunir as nações para o combate. Nós vamos ver que aqui tem um ensinamento para nós, pessoal. A humanidade vai estar ali. Não é mais tempo de fé, porque a fé é aquilo que não se vê, esse é o mérito da fé, mas eles já vão estar vendo Cristo, vão estar vendo aqueles participantes da primeira ressurreição e estarão sob o reinado destes. Mas quando Satanás vem, ainda muitos, a grande maioria, ainda se une a ele como uma perspectiva de prevalecer pela própria cabeça, pela própria intenção, que é aquele convencimento que Satanás é capaz de fazer e que já faz hoje, e que opera hoje no meio dos homens, né? Então vai reunir um grupo ainda para esse combate. Serão numerosas como a areia do mar, você vê que é muito, né? Não quer dizer que todos os que estavam ali vivendo no milênio, nasceram e morreram, porque é um período grande, né? Estariam sujeitos a Satanás. Mas quando Jesus vier, uma parte estará novamente tendente a ouvir a voz do maligno, né? Aquela mesma voz da serpente lá do início da criação do homem, né? Serão numerosas. Subirão à superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade querida, lá onde está o 5º templo. Mas desceu o fogo do céu e as devorou. E aí o que acontece? Isso é rápido, né? Jesus destruiu. O demônio, sedutor delas, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, tá? Então, aqui encerra-se definitivamente a questão das edificação, né? Agora, o próximo templo, que é o 6º templo, esse próximo templo nós vamos ver na sequência, já é o templo definitivo que nunca mais vai passar, né? Bom, depois de tratarmos disso, nós estamos falando tudo isso, para chegar aqui, nesse julgamento do grande trono branco, né? Julgamento pelas obras, não mais pela fé, tá? A fé é a que determinou os que participaram da primeira ressurreição. E agora quem vai ressuscitar é a humanidade inteirinha que não participou da primeira ressurreição, mas a partir da primeira aliança até o final dos tempos, né, todos esses vão passar por essa segunda ressurreição, né? É o julgamento pelas obras, tá? Tem a possibilidade, o risco do tanque de fogo, esse é onde foi lançado o maligno, que é a segunda morte. Está em risco aí, tá? É o que vai ser definido no julgamento. Apocalipse 20 vai dizer claramente: vi então um grande trono branco, né? Esse trono branco é onde estavam sentados aqueles que receberam o poder para julgar, né? E aquele que nele se assentava, o trono branco é onde Jesus, o juiz vai se sentar, que é o próprio Cristo, né? E aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face. Agora começa um novo tempo totalmente não mais ligado às coisas perecíveis desse mundo. Já não se achou lugar para eles.
vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda um outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo suas obras. Não é, pessoal, um julgamento pela fé. É segundo as obras, segundo o que a pessoa fez. E olha, é para todos, todos. O mar restituiu os seus mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte é a morada subterrânea. A terra e o mar devolveu tudo. É a ressurreição de toda a humanidade, né? Cada um foi julgado segundo suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no lago de fogo. Vai encerrar a morte. A segunda morte é essa, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado e inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui no Apocalipse, mostra esse julgamento de uma maneira assim bem mais ampla, né? Nós vamos ver com mais detalhes o que Jesus falou, porque Jesus falou claramente no sermão, no capítulo que vem em sequência, como acontece esse julgamento em detalhes. Nós vamos ver, é um texto conhecido, vocês vão se lembrar, né? Nós vamos ver que estará envolvido nesse julgamento os irmãos pequeninos, os decapitados, aqueles que perderam a cabeça, que são exatamente esses, que foram transformados e que são perseguidos por causa da justiça. Todos esses, né? Primeiro foram os apóstolos, né? Enunciaram o evangelho, todos eles misturaram o sangue com o sangue de Cristo, né? Com exceção de João, mas João tinha outro propósito, escreveu o Apocalipse, que nós estamos lendo, né? Então, primeiro os apóstolos, depois muitos outros cristãos ao longo da história, né? E depois, junto com os apóstolos, todos os cristãos que estão dispostos a perder a cabeça. É uma maneira também de mostrar uma entrega, né? Porque a gente tem uma tendência a querer viver por nós mesmos, a querer tomar decisões por nós mesmos. A gente não busca o conhecimento para ser transformado, né? Então, esse aconteceu primeiro com os apóstolos e depois todos os cristãos gerados ao longo do processo da segunda aliança e que estavam dispostos a essa transformação, perder a cabeça. A minha pergunta que está na tela é o seguinte: você está disposto? Né? Porque nós vamos ver agora como é o sexto templo. E esse é o objetivo, o propósito de todos nós, né? Mas antes vamos falar daquele julgamento que está resumido aqui na tela que nós vimos anteriormente, que é o Apocalipse 11, né, que nós citamos. Vamos ver ele descrito com mais detalhes por Jesus em Mateus capítulo 25. Olha só, é a palavra de Jesus, para ver como é coerente toda a Escritura e como é importante dar peso a esses ensinamentos, né? Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele, ele se assentará em seu trono glorioso, aquele trono branco, né? Todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros. Então aí, pessoal, não tem nenhum convertido, tá? Todos os homens gerados desde o começo do mundo que não se converteram. Ou se converteram, pode ter alguns convertidos, mas não transformados. Então nós vamos entender isso, vai ficar claro na medida que nós andarmos no texto aí. Como o pastor separa ovelhas de cabritos. Ele já definiu duas categorias, ovelhas e cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Então veja só, esses benditos de meu Pai, que é uma coisa extraordinária, né? Benditos, eles não reinarão com Cristo, mas vão viver no reino. Vão estar no reino, vão desfrutar do reino, tá? E isso vai ser feito mediante uma separação.
Essa separação é que eu disse que na separação está em risco a separação eterna, que é o lago de fogo, que é a condenação de Satanás, e a vida eterna, que é para as ovelhas, né? Então, os cabritos representam o outro lado e as ovelhas esse lado. E colocará as ovelhas de direita e dirá aos que estão vinde, porque tomar posse do reino que está preparado desde a criação do mundo. E aí ele dá um critério, que nós já falamos desse critério, tem a ver com a misericórdia, né? Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, estava na prisão e viestes a mim. Aí continuando o texto. Bom, esses que eram as ovelhas perguntaram, os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos? Com fome te demos de comer, com sede te demos de beber. Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar? Você vê que nenhum deles conheciam estas coisas. Eles fizeram isso naturalmente, por eles mesmos, né? Responderá o rei, em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Esses irmãos mais pequeninos estarão ao lado de Jesus nesse julgamento. E são aqueles que foram perseguidos, foram muitas vezes feridos, né? E por outro lado também sofreram essa transformação, tomaram a decisão de morrer para si mesmo e nascer novamente para essa nova natureza, que é isso que a gente tem pregado, né? E toda vez que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele se voltará em seguida para os que estão à esquerda e dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, destinado ao demônio e seus anjos, porque tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitaste. Também estes lhe perguntaram, olha, os dois tinham a mesma condição. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá, em verdade vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes meus pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Separou aí, tá? Então esse é um critério. O critério é algo que é feito e que é como se fosse feito para o próprio Jesus. Significa que todo aquele que age tem um coração de misericórdia, porque as atitudes são de misericórdia, viu alguém enfermo, viu alguém nu, e saiu de dentro de si e ofereceu, mesmo sem a conversão, eles vão ser aceitos no reino, não para reinar, porque não o transformaram, mas para estar eternamente diante de Deus e viver e desfrutar de todo este reino eterno, né? Muito bem, a partir daí, então, é que surge o sexto templo, eterno. O sexto templo é o próprio Deus, o Deus dominador e o Cordeiro, né? Vamos falar aí primeiro da Jerusalém Celeste. Está lá no Apocalipse 21. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Acabou esse universo que nós vivemos, né? Eu vi descer do céu de junto de Deus a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma voz que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Estamos vendo aí que estamos entrando no sentido todo da existência, no sentido todo da nossa vida, né?
Eu estou falando tudo isso, de todos esses templos, de chegar até o sexto templo, que é o número do homem, né, o sexto dia. O propósito de Deus é que a gente esteja lá. Mas para isso, nós temos dois caminhos, né? Um que está em risco a morte eterna e outro que não tem risco nenhum, que é nós sermos transformados, renovados, edificados. E é isso que a gente está tentando chamar a atenção, né? Continuando aí, a Jerusalém Celeste. Então o que está assentado no trono disse: Eis que eu renovo todas as coisas. Agora é tudo novo. Disse ainda: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Novamente me disse: Está pronto, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, serei seu Deus e ele será meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras, todos os mentirosos, terão seu quinhão no tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Bom, está bem claro aí a divisão, tá? Pessoal, esse julgamento é extremamente, extremamente justo. Não tem risco de haver uma mancha, por menor que seja, por mínima que seja, de injustiça. Ele será totalmente justo. E vai ser feito assim. Aqueles que não passam por esse julgamento serão aqueles que viveram essa nossa pregação aí da transformação, que nós estamos tentando aqui, né? Chegar a esse estágio em que nos tornamos filhos de Deus. Mas esse outro julgamento, essa segunda ressurreição, onde passa pelo julgamento do grande trono branco, essa aí vão se salvar aqueles que forem considerados ovelhas, ou seja, tem algo dentro dele, que é que pode ser definido por essa palavra misericórdia, a ponto de ajudar o outro a sair de si, né? E que, portanto, tendo este algo, ele pode permanecer diante de Deus para a eternidade, né? Agora, os outros que ficarem provados, que são qualquer uma destas coisas que estão escritas aí na tela, esses então irão para... Essa liberdade existe desde a criação, viu, pessoal? E aquele milênio, aqueles 1000 anos que existiram lá, é justamente para provar que o homem, exposto a toda a verdade, ainda assim, ele vai poder escolher entre as trevas ou a luz. Exposto ali vai ser um momento em que estará tudo claro, não é uma coisa assim que tem que ser ensinada, está ali adiante dos olhos, né? E mesmo assim vai ter essa separação, aqueles que escolhem ir para as trevas e aqueles que escolhem ir para a luz, né? Bom, continuando. Aí agora vem uma descrição desse templo eterno, né? Uma descrição que nos mostra como será, dá uma visão, né, de como será isto, né? Não vi nela, então essa é a Jerusalém Celeste, porém templo algum, não tinha templo. Aqueles edificados normal não tem. Por quê? Porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. Então os dois lá agora são o templo. E esse, não passa. Esse é eterno, né? A cidade não necessita de sol, nem de lua, para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina e sua luz é o Cordeiro. As nações andarão à sua luz. Os reis da terra ainda haverá governantes, né? Levarão a ela a sua opulência. Suas portas não se fecharão diariamente, pois não haverá noite. Levarão a ela a opulência e a honra das nações. Nela não haverá nada profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, estou falando tudo isso aqui para dar ênfase à importância da edificação do templo. Porque conforme o templo é edificado, nós somos participantes dessa primeira ressurreição que nos coloca junto de Deus como parte desse sexto templo, né? Apocalipse 22.
Mostrou-me então o anjo um rio de água viva resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. Então esse rio de água viva é o próprio Espírito Santo, né? No meio da avenida, às duas margens do rio, achavam-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações que ainda vão existir. Então elas vão sendo conduzidas e tratadas agora por esse remédio, né, que está lá disponível. Não haverá nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto. Verão a sua face e seu nome estará em suas frontes. Já não haverá noite, nem precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará e hão de reinar pelos séculos dos séculos. Então, encerra o Apocalipse 22 dizendo o seguinte: ele me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos do profeta, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos o que deve acontecer em breve. Eis que venho em breve. Aí é Jesus falando. Felizes aqueles que põem em prática a palavra de profecia desse livro. E olha quem está assinando embaixo. Ó. Fui eu, João, o apóstolo João, aquele que permaneceu até que Jesus viesse. Ele ficou para escrever dessa vinda, né? Ele morreu muito idoso e escreveu tudo esse livro, né? Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas, ele atestando isso. Depois de as ter ouvido, prostrei-me aos pés do anjo que me as mostrava. Bom, aqui chegamos. 6 é o número dos templos, o número do homem em aliança com Deus. Edificar nosso templo, nosso ser, corpo, alma e espírito. E, paralelamente com isso, é uma edificação da igreja. Porque à medida que o cristão vai crescendo e outros vão crescendo, ele vai estimulando os outros a crescer, né? Então esse é o nosso templo, né? E agora é esse que tem que ser o nosso trabalho. Nós vemos aí, tem um texto que eu queria deixar aqui para encerrar, né? Que nós vamos tratar dele, que é interessante. Por que é interessante esse texto? Porque eu estou dando uma ênfase enorme, e é certa, de que nós temos que participar da primeira ressurreição. E para isso, a gente precisa estar edificado, esse tempo precisa estar mostrando Cristo. É preciso que a gente esteja vendo Cristo naquele que se converte. É um processo longo de crescimento, mas precisamos ver, né? Mas vamos entender por que eu defini que a Bíblia diz que tudo se concentra em duas ressurreições. Naquela ressurreição que vai acontecer no final do quarto templo, que é a igreja, que é a primeira ressurreição, e que é aquela que nós devemos almejar, e depois a segunda ressurreição, que é o juízo final, que vai acontecer após o milênio, né? Então as ressurreições, cada ressurreição está limitada nesses 2 dias, né? Mas tem um texto que deixa uma questão, um alerta ali, que fica estranho, né? E é importante quando tem textos que chamam a atenção, porque sempre traz um ensinamento importante. Vamos ler aqui. Vamos lembrar de Jesus na cruz, que está lá em Lucas 23, né? Ele foi crucificado entre 2 malfeitores, né? Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas está falando que é Cristo, né? Mas o outro respondeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós isto é justo. Aí ele confessou o pecado dele. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez nada mal, não fez mal algum. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Bom, o que aconteceu com este? Primeiro, reconheceu os pecados, todos os seus erros. Segundo, creu em Jesus como rei, né? Jesus respondeu-lhe, verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa frase é estranha, né?
como é que pode Jesus estar hoje mesmo no paraíso com este ladrão se só existem duas ressurreições? Uma após a segunda vinda de Cristo e outra após o milênio. O que significa isso? Então, isso é uma coisa que é um contraste, tem algo errado aí, né? Mas não tem. Outros textos da Bíblia nos explicam e traz a revelação. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. É isso que eu quero ir transferindo aqui para vocês, né? 2 Pedro, no capítulo 3, diz o seguinte: mas os céus e a terra que agora existem estão guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo. Está falando do juízo final. E da perdição dos ímpios, né? É aquele lá. Mas há uma coisa, caríssimos, que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus é luz e a luz não tem nenhum vínculo com o tempo. A luz está acima do tempo, né? Então, para Deus, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, não importa, né? Hebreus 9 vai acrescentar: como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Opa, agora aqui revelou, está em vermelho aí. Logo em seguida vem o juízo. Assim, Cristo se ofereceu uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão. E aparecerá uma segunda vez, quando, não porém em razão do pecado, mas para trazer a salvação àqueles que o esperam. Portanto, todo ser humano, nessa nossa etapa, né? Não estou falando antes de Noé, isso tem um outro tratamento na Bíblia, mas depois de Noé, morre e logo em seguida vem o juízo. Esse logo em seguida é para aquele que morreu. Aquele que morreu não está lá parado esperando passar 2000 anos, 3000 anos. Em que lugar é esse, né? Não existe essa indicação na Bíblia. Na verdade, ele morre, é como se ele morresse hoje e acordasse nesse instante, e ele está numa das duas ressurreições. Isso é importante, você ter essa consciência. Você morre e acorda em uma das duas ressurreições. Para Jesus, aliás, para o ladrão, aquele bom ladrão, entre aspas, né? Aquele que reconheceu Jesus e arrependeu-se, para estes, ele morreu e acordou numa das duas ressurreições. Eu não sei em qual delas você vai colocar esse ladrão. Se foi na primeira, aqueles que se converterem e forem edificados, ou se na segunda. Eu vou deixar aqui a minha posição. Eu acho que foi na segunda. Com uma diferença, ele está na segunda, mas está garantido que ele é ovelha. Ele é ovelha porque dentro dele tinha aquilo que era necessário para ser ovelha, né? Mas, não sei, pode ter outras opiniões, não é problema, né? O importante é o seguinte: esse hoje que Jesus falou era para aquele homem e até para os outros que morrem. Sempre que nós morremos, aquele dia da nossa morte é também o dia da nossa ressurreição, né? É também, porque não tem um período aí que seria um período enorme para aqueles lá do início, né? Então, a partir daí, todos nós vamos estar assim, morremos e ressuscitamos, ou na primeira ou na segunda. E a importância de nós tomarmos a decisão que nos coloca na primeira ressurreição, porque ali a segunda morte não tem poder. Se for na segunda, vai passar pelo julgamento do grande trono branco. Então estamos entendendo, né? Essa decisão do ladrão de converter-se nos mostra a amplitude dessa obra de Cristo, né? Ela pode resgatar esses que lá então vão sofrer a transformação, mas já diante de Deus, né?
mostra também o que é essa tendência interior no homem de escolher a treva ou a luz. É uma tendência que pode, às vezes, ficar mascarada, mas que está lá dentro. E que precisa que alguém chegue e leve o Evangelho, para que esses se abram à luz e possam, então, ter a oportunidade de se tornar filhos de Deus. Este é o nosso propósito, né? Muito bem. Tudo isso está relacionado com a edificação, né? Nós precisamos estar edificados para participar da primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. E o que é a edificação? É essa mudança. A natureza do meu eu inicial, com a qual eu nasci e cresci até a minha conversão, tem que passar gradativamente, após a conversão, sendo renovada, transformada e se tornando a natureza de Cristo. De modo que não seja eu que vivo, mas Cristo que viva em mim. A partir deste momento, então eu estou garantido na primeira ressurreição. Reinarei com Cristo. O período do milênio é um período que era necessário para que aqueles que participaram da primeira ressurreição exercitassem esse governo junto com Cristo, para então entrar definitivamente no reino eterno, na Jerusalém celeste, né? E, por outro lado, aqueles que estiverem naquele período e não se converteram, vão ter que passar necessariamente pela segunda ressurreição e, portanto, ser julgado de acordo com aqueles critérios que Jesus deixou bem claro, né? Aqueles critérios que é relativo à misericórdia. Bom, tudo isso nós falamos para dar importância na questão da edificação. Vamos trazer aqui depois, na próxima semana, um ensinamento mais específico, mais assim, mais simples para nós, mais do dia a dia, do que seria esse trabalho da edificação. É um trabalho grande, não dá para falar num dia só, mas dá para dar as diretrizes, tá? As diretrizes dá para ficar clara, a gente já tem falado, nós só vamos realçar cada uma delas, e aí então cada um de nós vai tomar essa decisão. A decisão de se unir a Cristo de uma maneira radical, de modo a viver nesse mundo, mas não pertencer ao mundo, e pertencer a Ele, que é o Senhor. É aquele Senhor que você declarou Senhor da sua vida, Jesus Cristo. E tudo isso se cumpra na graça de nosso Senhor e Jesus Cristo. Amém.